Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículos 37, 38 e 39. Enquanto você abre, eu quero aqui expressar a minha alegria, privilégio também que o Senhor nos dá de estar mais uma vez aqui, junto com os irmãos. Eu não sabia que estaria aqui, eu estava orando e Deus já estava trabalhando no meu coração, colocando muita saudade, mas eu não sabia. No sábado, então, eu tive uma resposta e apareceu um presente da parte de Deus, e segunda-feira eu embarquei. Deus faz dessas coisas, né? E glória a Deus por isso. Eu trago saudações de todos que lá estão, da nossa igreja de Manchester, da nossa igreja de Liverpool. Trago saudação de todos os obreiros que vocês conhecem. O pastor Max, ele não volta mais, ele já está falando inglês. Ele e a pastora Marileia, eles não falam mais português. E eles disseram, pastor, não tem mais como nós voltarmos, tá? É brincadeira, eles vão voltar sim, tá bom? Amém. Aleluias. Mateus, capítulo 24, versículo 37, diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém? Você pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Queridos, domingo passado, na nossa igreja em Manchester, eu ministrei uma palavra. O tema da mensagem foi: pregue agora ou cale-se para sempre. E eu usei essa mesma referência. E eu usei também a história de Noé, falando sobre o dilúvio. E estava eu buscando de Deus uma palavra, e o Espírito Santo trouxe ao meu coração uma continuação. Ele disse, olha, tenho mais coisas para entregar à igreja. E ele foi me alimentando, e eu não tive como fugir dessa palavra. Então eu estou dando continuidade. E aconselho a vocês a ouvirem esta mensagem. Está lá no canal da igreja, no YouTube, você pode ouvir essa mensagem. Então eu vou estar dando continuidade a isso. Deus fala com Noé. Todos conhecemos essa história, as crianças aprendem no culto infantil a história de Noé. Para vocês terem noção, existem 270 versões desta história. Essa história foi passada de geração a geração. Em todas as culturas do mundo se fala sobre essa história. Em todas as versões se fala de um homem bom, de um povo desobediente, de uma arca e de um dilúvio. Muda-se aí algumas coisas, mas no geral se fala em todos esses aspectos, não muda a centralidade desta história. E Noé, quando recebe essa palavra da parte de Deus, ele tinha 480 anos. Alguém aqui tem 480 anos? Não. Ele levou 120 anos para construir a arca. Veja só, queridos, vamos ver se você consegue ficar um pouco indignado comigo, lendo, entendendo algumas coisas importantes aqui desta história. No início da humanidade, Deus faz o homem, Deus faz a mulher. E já eles ali no jardim, onde tudo estava preparado, tudo perfeito, tudo feito por Deus, Deus dá uma ordem para Adão
e para Eva. E a ordem que Deus dá a eles é: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Um mandamento fácil para um casal novo, com tudo na mão, né? Um belo jardim, não lhes faltava nada, absolutamente nada, tudo perfeito. Eu acredito que ninguém teria dificuldade de obedecer um mandamento, um pedido do próprio Deus. Alguns anos se passam, eles criam, procriam filhos, netos, bisnetos, e de repente acontece algo inesperado, algo que entristece o coração de Deus. O pecado toma conta do planeta. Deus olha do céu, encontra um homem íntegro, e Deus fala com esse homem íntegro. Deus manda uma mensagem para esse homem íntegro, uma ordem, mas uma ordem bizarra, uma ordem não fácil de entender, de se fazer. Sabe, hoje também não seria fácil de alguém obedecer uma ordem desta natureza. Até porque hoje nós não vemos notícias sobre o mar se abrindo, né? Aqui na nossa praia tem até o caminho de Moisés, mas de vez em quando ele se fecha, né? Não é uma passagem. Nós não vimos isso nos nossos dias. Nós também não estamos vendo nos últimos dias mortos ressuscitando, pessoas caminhando sobre as águas. Você também, provavelmente, ninguém aqui já viu o sol parar no céu, ou no mínimo 5.000 homens sendo alimentados por 5 pães e 2 peixes. Não seria fácil hoje para nenhum de nós obedecer uma ordem, um pedido, um mandamento de Deus. Eu só quero dizer algo para você. Eu quero que você não tenha dúvida que ainda vai acontecer muitos e muitos sinais como estes. Sinais e maravilhas voltarão com força nestes últimos dias. Milagres sobrenaturais voltarão a ser uma ocorrência comum nos nossos dias. Isso vai acontecer, isso é promessa, tá certo? Mas por enquanto, ainda isso não é comum vermos esses milagres acontecer. Mas Deus, de forma sobrenatural, Ele fala com Noé. E quando Deus fala com Noé, a voz dele é inconfundível. Porque quando nós lemos a história está em detalhes. A Bíblia não mostra em nenhum momento Noé questionando quem estaria falando com ele. Não. Simplesmente está escrito lá que Deus encontrou um homem justo, um homem íntegro, e Deus falou com esse homem, e Deus deu uma missão para esse homem. O fato estranho nesta história não é Deus falando. O fato mais estranho é o conteúdo desta mensagem. O que ele está pedindo para Noé. Isso é estranho. Parece que isso também já aconteceu comigo e com você. Olha isso. Parece que Deus é arbitrário. Parece esquisito e um tanto experimental na forma de Deus tratar o ser humano, tratar o homem, tratar a mulher. É claro que Deus nunca faz nada sem propósito. Ele tem objetivos divinos. Mas às vezes Deus faz uma proposta, Deus faz uma ordem, Deus dá uma ordem, Deus faz um pedido para nós. Senhor, mas eu estava indo para um lado, o Senhor pede uma coisa totalmente diferente.
Senhor, o meu desejo era fazer aquilo e o Senhor pede outra coisa. Foi exatamente por isso que Isaías disse no capítulo 55, versículo 8 e 9: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. O Senhor falou: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Esse é o nosso Deus. Foi para Ele que nós cantamos agora, dizendo que Ele é digno de tudo, que tudo vem dEle, tudo vai para Ele. É esse o nosso Deus. Nossas ideias, meus queridos, não cabem numa caixinha de fósforo, daquela pequena, não é nem da grande, é da pequeninha. Mas as ideias de Deus preenchem todo o universo. É só você olhar para as estrelas, é só você olhar para os astros, é só você olhar para o céu. Mesmo assim, achamos que as nossas ideias são melhores que a dele. Vai entender o ser humano, vai entender o homem, vai entender a mulher, porque às vezes Deus fala, Deus mostra, e às vezes nós queremos dizer: Deus, mas não é bem assim. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não tenho. Senhor, eu não consigo. Quantas desculpas nós arrumamos para uma mensagem, para uma determinação do Criador, do Todo-Poderoso, aquele que tem o controle de todas as coisas, aquele que é soberano. Deus pede a Noé algo que nunca tinha pedido a ninguém, e que ninguém tinha visto nada parecido com aquilo. Um projeto com todas as medidas, com todos os detalhes, para Noé construir uma estrutura gigantesca que salvaria Noé e sua família de um julgamento vindouro. Era esta a mensagem. Um navio enorme, grande, 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Nessa estrutura, teria a mesma capacidade de 522 vagões de carga. Era capaz de carregar 125 mil animais do porte de uma ovelha. Essa estrutura teria 3 andares. E a razão para isso? Qual a razão de Deus pedir para Noé fazer uma estrutura nesse lugar? Nunca alguém tinha feito nada igual a isso. Aparentemente uma ideia ridícula de que Deus destruiria todos os seres humanos. Ora, não foi Deus que criou os humanos? Como é que Deus agora iria destruir? Também Deus iria destruir toda a terra. Deus iria trazer água sobre toda a terra para destruir toda criatura que tivesse fôlego de vida. Era um juízo global. Deus iria matar tudo que respirasse. Por que Deus fez isso? Você pode olhar na primeira mensagem. O sentimento que Deus estava sentindo. O coração de Deus rasgado de tristeza. Porque a humanidade tinha se pervertido. Em Gênesis eu falei isso na primeira mensagem. Demônios estavam tendo relações. O pecado tinha dominado todos os lugares da terra. Após o término desta arca, milhares de animais seguiram o convite do próprio Deus para obter segurança e sobrevivência. Nós já conhecemos e nós já vimos na Bíblia Deus falando
por meio de uma mula. Nós já vimos na Bíblia Deus direcionando um cardume. Nós já vimos na Bíblia um galo cantando, porque Jesus tinha falado que um galo iria cantar. Nós já vimos na Bíblia Deus direcionando um grande peixe para engolir um profeta. Nós já vimos na Bíblia Deus segurando bocas de leões. Nenhuma criatura até o dia de hoje não teve dificuldade para obedecer o Criador. Nenhuma. Parece até que certas vezes os animais são mais inteligentes do que alguns seres humanos. O que Deus pediu para esse homem já era suficiente doido, uma coisa de outro mundo. Mas tinha um detalhe muito importante. Além de Deus pedir para que Noé fizesse uma arca, tem um detalhe muito importante. É que nunca tinha chovido. Nem chuvinha e nem chuvão, irmãos. Nada. Deus pede uma arca e diz: olha, vai vir água, águas do céu virão. Como que um homem iria entender e confiar numa palavra dessa, num desejo desse de Deus? Como eu já disse, foi o maior objeto daquela época, feita por mãos humanas, uma ideia estranha, absurda e a princípio desnecessária. Só existe uma explicação para isso. Para Noé ter aceitado essa missão, só existe uma explicação. E a explicação disso é o tema dessa mensagem. É uma fé resistente. Esse homem realmente tinha fé. Para ele ouvir a voz de Deus, para ele realizar um projeto absurdo, a princípio desnecessário, é porque esse homem tinha uma fé muito grande. Não era um trabalho simples, de algumas horas, de uma semana, quem sabe um mês de trabalho. Não era um passatempo, não era um hobby. Queridos, imaginem isso comigo. Naquela época não existia lenhadores, não existia motosserra, não existia ferramentas elétricas, não existiam maquinários, caminhões, serrarias, estaleiro, não existia material de construção. Era tudo braçal, era tudo no braço. O tempo, 120 anos trabalhando nesse projeto. Foram 1440 meses trabalhando nesse projeto. Foi esta tarefa que Deus deu para Noé. E exigia dele uma dedicação total. Sabe o que eu aprendo com isso? Fé genuína e audaciosa raramente é confortável ou conveniente. Eu repito, fé genuína e audaciosa raramente é confortável ou conveniente. E eu vou explicar. Talvez a comunidade daquela época, os vizinhos de Noé, os amigos, a humanidade toda daquela época, classificaram Noé como um tolo pela sua obediência. Talvez ele chamou Noé, alguém deve ter chamado: cara, tu és idiota, cara. Vai cuidar da tua família, olha o futuro dos teus filhos. Alguém deve ter chamado, que talvez na época, eu não sei se já existia: cara, tu estás fazendo um papel de palhaço. Nunca choveu.
O que é isso que tu estás fazendo? Você está desperdiçando a sua vida e a vida da sua família. O que tu estás fazendo, homem? Aonde tu estás com a cabeça? Você está vivendo de ilusão. Deve estar faltando algum parafuso na sua cabeça, não é? Você é um fanático. Talvez eles diziam para Noé: o que tu estás pensando? Quem és tu para prever o futuro? Se nunca choveu, tu acha que vai chover? Nós nem sabemos o que é isso. Quem é você para vir nos dar lição de moral, para dizer para nós o que nós devemos fazer ou deixar de fazer? Quem é você? Noé, isso que você está falando, essa mensagem que você está trazendo de Deus, isto não é justo, Noé. Isto não é amoroso, Noé. Que Deus é esse, Noé? Será que eu estou falando aqui para pessoas que nunca ouviram isso? Mesmo assim, ouvindo isto e muitas outras coisas, Noé perseverou, levando a sério a missão que Deus lhe dera. Preparou a arca com todos os detalhes, em santo temor a Deus. Noé estava plenamente convencido da realidade de algo que não conseguia enxergar, mas ele estava crendo. E é isto que a fé faz: é trazer à existência coisas que não existem, é enxergarmos coisas ainda que estão lá no futuro. A fé, ela capacita aqueles que creem para ver o invisível. Havia uma legião de opositores. A desvantagem era de bilhões para um. Os teólogos fizeram um levantamento, e às vezes nós lemos esta história poeticamente, e nós imaginamos: Noé entrou na arca com casais de animais de cada espécie, e a sua família deve ter ficado por lá de fora umas 10 famílias, né? 15, 20 famílias, tá bom? Os teólogos fizeram um levantamento da história, os historiadores, eles não chegaram ainda num número exato, mas aproximado, de 7 a 10 bilhões de pessoas foram mortas por causa do dilúvio. Noé recebe esta mensagem, essa ordem, começa o seu projeto. Será que Noé alguma vez experimentou momentos de dúvida? Será que alguma vez ele parou e pensou sobre o que ele estava fazendo? Será que Noé passou alguma noite em claro, sem poder dormir? Quem sabe com dores nas costas, machucado, as suas mãos inchadas, pensando: será que isso tudo realmente vale a pena? Será que vai acontecer isso mesmo? Será que o barco que eu estou fazendo, ele vai flutuar quando chegar às águas? Será que foi Deus mesmo que falou comigo? De repente, vai que eu me confundi com outras vozes, alguma coisa assim? Será que depois as pessoas vão me chamar mesmo de tolo? Será que eu estou desperdiçando a minha vida? Será mesmo que esta é a única maneira de nos salvar? Será que Deus, Ele não vai ter outros meios
ou nos dar outras opções para nos salvar. Não tem um jeito mais fácil de realizar essa vontade de Deus, não? A resposta: claro que sim. Noé era um crente como eu e você. Com certeza Noé teve ataques satânicos. Com certeza ele teve sentimentos de insegurança. Certamente a sua própria natureza pecaminosa também tem agido. Ele também ficou cansado, ele também ficou exausto. Ele também pensou em desistir. Noé era um ser humano. Mas só que Noé, com o tempo, ele aprendeu a desenvolver e exercitar os seus músculos de fé. Era uma fé forte que levantava ele cedo, todos os dias da cama, porque ele tinha uma missão. Eu tenho uma arca para construir, eu tenho uma missão para cumprir, eu tenho que obedecer a Deus. Eu tenho uma mensagem, eu tenho uma palavra, eu tenho uma direção. Eu não vou desistir, eu vou levantar, eu vou continuar, eu vou fazer o que Deus disse para mim fazer. O exercício da fé ajudava ele a suportar a dor e o cansaço. Alguns até consideram isso admirável. Claro, fazer uma obra grande para o Senhor. Mas a realidade da vida em um mundo cheio de pecado, a fé real, muitas vezes ficam ensanguentadas, ficam sujas, ficam difíceis, com lágrimas. A fé se torna desafiadora. A fé testa os nossos limites. Este é o tipo de fé que vai além da pura teoria e alcança a ação. A fé resistente é a fé que sai da nossa cabeça, sai do nosso coração, vão para os nossos pés, vão para as nossas mãos, vão para a nossa boca e se torna uma ação. É um tipo de fé que se vive. Nós vivemos essa fé, nós andamos em cima dessa fé, em cima de uma palavra. Isso é fé. Enquanto eu estava ali no louvor, Deus me fez lembrar de uma palavra que está na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14 e 26. Se você quiser acompanhar comigo, se não, marque isso e leia depois em casa. Tiago, capítulo 2, versículo 14 e 26. Olha o que diz a palavra de Deus a respeito da fé. Diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-la? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem nisso, e eles tremem. Versículo 20: insensato, e aqui eu abro parênteses. Insensato significa aquele que não é são, aquele que age de modo inconsequente, sem ter um bom senso de suas atitudes. O insensato é aquele que é insano, anormal, uma pessoa de difícil trato e entendimento.
também costuma ser chamado de desequilibrado e irresponsável. Deixa eu continuar o que Tiago fala. Uma palavra só, ele diz tudo. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado com justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Você é crente? Você é cristão? Você tem Jesus como Salvador na sua vida? Você tem fé? Então eu quero dizer para você qual o tipo de fé que você precisa ter. Fé igual a de Noé, uma fé resistente. Uma fé que não vive só de teoria, mas tem a prática. É uma fé que às vezes é invisível, mas sempre tem alguém vendo. Mesmo que você não queira. É uma fé que trabalha e não atrapalha. Uma fé que sacrifica e sofre. Será que você não se incomoda vendo pessoas que não têm o que comer, vendo pessoas que não têm o que vestir, vendo pessoas doentes, vendo pessoas necessitadas, vendo pessoas tristes? Você precisa ter uma fé manchada de sangue. Você precisa ter uma fé marcada por feridas e por cicatrizes. Tem muita gente que tem fé para ser promovido, para um trabalho melhor, para um diploma. Isso não é errado. Isso não é errado. Mas se não tiver fé, se não tiver obra, essa fé é morta. É a Bíblia que diz isso. Uma fé rasgada e lacerada. Uma fé batida, mas não estragada. Uma fé com a aparência de quem levou uma surra, mas mesmo assim continua ousada. Uma fé aparentemente derrotada, mas é determinada. Eu não desisto, eu não paro, eu vou em frente, eu não vou desistir. Sabe, querido, a nossa fé deve ser como um par de sapatos velhos. Quanto mais usado, mais confortável ele parece. Você tem feito isso com a sua fé? Sabe, um sapato novo é a mesma coisa quando a gente vai experimentar a fé. Será que Deus está nesse negócio? Começa a incomodar, sabe? Agora quem já está acostumado, não, Deus está na frente, Deus está no controle, não quero nem saber. Deus mandou fazer, eu vou fazer. Se Deus falou que o mar vai se abrir, eu vou colocar o pé na água e vai se abrir em nome de Jesus. A fé, querido, a fé para nós que somos crentes, ela não é atraente, mas com certeza ela é muito linda. É isto que se faz, é isso que a fé faz. A fé, quem tem fé obedece. Quem tem fé obedece, é obediente. Não há nada de glamuroso, mas é glorioso.
é glorioso ver aquele que tem fé. Não é glamouroso, não é nada glamouroso. Deixar a família, deixar a casa, deixar os amigos, ficar andando de um lado para o outro, não sabendo da sua agenda. Hoje a minha irmã me ligou, perguntando quando é que tu vai na minha casa. Não sei, vai orando, Deus vai prover isso, Deus está no controle de todas as coisas. Isso, tem pessoas que olham isso como irresponsabilidade, mas isso é responsabilidade com o reino, com as coisas dos céus. Eu sei que eu fui chamado, eu tenho que obedecer, eu tenho que cumprir uma missão. Eu estou preocupado com as coisas lá de cima. Noé tinha fé, e era uma fé resistente. A nossa geração quer soluções rápidas, sem espera, tudo instantâneo. Usamos o micro-ondas hoje para esquentar qualquer coisa. 30 segundos, a gente já fica, meu Deus, bora, que demora, que micro-ondas lento, meu Deus do céu. Nós compramos no cartão, porque contar as notas, ficar juntando o dinheiro da bolsa, isso demora demais. Principalmente quando damos uma nota maior, tem que ficar esperando o troco, isso é muito tempo. Prefiro pagar, uso o cartão, o serviço do banco. Esperamos resultados imediatos. Queremos o que queremos, mas é já, é agora, é do nosso jeito. Esperamos soluções imediatas para os nossos problemas. E ficamos espiritualmente fracos quando ela demora a chegar. Ficamos abatidos, ficamos tristes, ficamos desanimados. Queremos reparos rápidos para os nossos conflitos conjugais, mas levamos anos para chegar à perigosa enrascada em que nós encontramos. Fizemos besteira numa vida inteira. Quando está tudo acabando, corre para a igreja e quer o resultado imediato. Procuramos atalhos para conhecimento bíblico, para buscar unção, para buscar a graça de Deus para as nossas vidas, maturidade e sabedoria que outros levaram décadas para adquirir, queremos no estalar de dedos. Pastores desejam crescimento rápido, maturidade de suas igrejas, mas não investem em oração e sacrifício. Queremos criar músculos espirituais sem fazer exercícios espirituais? Só pagar academia, irmão? Não adianta. Só ficar olhando os outros fazer exercício? Não adianta. Por que a vida espiritual vai ser diferente disso? Tem que ralar joelho, sim. Tem que passar fome, sim. É com sacrifício, é com choro, é com lágrima. Se você quiser colher alguma coisa com alegria, tem que aprender a semear com lágrimas. Chega atrasado, tem gente que chega atrasado e quer sentar na janela. Se fosse possível adquirir maturidade e crescimento espiritual em alguma barraquinha, os cristãos iriam fazer fila. Quem sabe até assim iria demorar muito, seria mais fácil obter, quem sabe, pastor, não dá de baixar um aplicativo no celular não, é mais rápido, libera o Wi-Fi aí,
e desce a maturidade, desce o crescimento espiritual, desce a fé, desce o que mais aí, irmão? Desce a resposta, desce. Perdemos o fôlego muito fácil quando precisamos participar de alguma corrida de longa distância de fé. Nós já presenciamos isso aqui. Essa igreja aqui, a base dela é de oração. Mas nós já fizemos campanhas de orações aqui, de manhã, à noite, de madrugada. Aí aqueles propósitos, né? Começa com 50 e termina com 5. Porque falta o fôlego espiritual. Não aguenta, as pernas tremem. Queremos vantagens sem dor, progresso sem persistência, sucesso sem sofrimento. Queremos ser espiritualmente bonitos, ter uma bela fé, mas não queremos sangue, suor e lágrimas. Queremos um barco gigantesco, uma história linda, interessante, mas tem que ser rápido, é rapidinho. Estamos fracos. Estamos fora de forma. Eu estava na Inglaterra na semana passada e eu vi uma notícia terrível, uma notícia internacional. Eu não sei se vocês acompanharam, se vocês chegaram aqui, mas chegou lá na Inglaterra. O Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo. Vergonha na cara dos cristãos, vergonha na cara das igrejas. O Brasil não é um país cristão? Olha a montoeira de igreja que tem, olha a montoeira de gente dizendo eu sou crente. E olha o resultado, crente, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. A fé sem obra é morta. A fé sem obra, ela é morta. Não precisa muito para soterrar cristãos debaixo de uma pilha de derrotas e de depressões. Somos espiritualmente preguiçosos. Vai fazer um levantamento dos cristãos que leem a Bíblia. Vai fazer um levantamento das horas que gastam em oração. Cristãos passam anos e décadas sem compartilhar a sua fé. Estamos em novembro de 2023. Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas está debaixo do seu joelho em oração, em jejum, em consagração? Quantas pessoas estão no seu clamor pela madrugada e dizendo, você poderia estar dizendo hoje para mim, pastor, eu estou orando, eu não ganhei ainda, mas eu tenho meia dúzia que está no meu joelho, até dezembro eles estarão aqui na igreja. Diminuiu bastante o aleluia, porque eu sei que menos da metade da igreja tem isso. Honestamente, hoje preferimos montar uma fantástica arca. Agora dá para fazer pré-fabricada, pastor. Hoje tem máquinas, facinho. Hoje tem construções, em 30 dias se levanta um prédio. É só encaixar as peças, é só impressionar os amigos, a comunidade, é só colocar um Instagram avisando que está tudo pronto, sem criar desconforto. Lamento, irmãos, isto não é cristianismo, isso não é fé. Esse tipo de fé não aparece na Bíblia.
não está na galeria dos heróis, pessoas que trabalham dessa maneira. Na Bíblia não encontramos heróis da fé genuínos, que fizeram a obra de Deus desta maneira. Na Bíblia está lá, na galeria dos heróis, heróis de fé, heróis num estado bruto, fortes, destemidos, uma fé resistente. Na Bíblia, os heróis tiveram sofrimento, tiveram sacrifício, tiveram obediência, viveram como estrangeiros em terra estranha. Pessoas que não receberam em vida o retorno. Homens que renunciaram ao prazer para suportar a dor. Mulheres que superaram um passado difícil. Homens que conquistaram reinos, agiram com justiça, escaparam de execuções, inspiraram medo em seus inimigos. Gente que resistiu à tortura, resistiu à zombaria, surras e prisão. Alguns foram apedrejados por multidões, outros cerrados ao meio, outros foram engolidos por leões. E eles fizeram isso tudo por causa da fé. Uma fé que hoje em dia poucos conhecem. Mas Deus disse lá em Hebreus que esses heróis da fé, o mundo não era digno deles. Tamanha fé que esses homens tiveram, o mundo não era digno deles estarem aqui no mundo. Hoje, cristãos sabem falar bonito a respeito de Deus e da fé. Horas, pregações lindas. Na rede social, é o que mais tem. É o que mais tem. Tem gente pagando para ouvir essas mensagens. Fazem promessas a Deus e não cumprem. Pessoas que são fluentes no crentez. Sabe o crentez, né? Vaso, ungido, sapatinho de fogo. Sabe essas coisas assim? Convencem as pessoas, têm as suas crenças profundas e sinceras, mas vivem em ilusão, enganando pessoas e às vezes enganando a si mesmo, achando que é o que não é. Sabe, queridos, muitos crentes são ateus funcionais. Tem mais isso agora. Mais essa, pastor? Infelizmente. Ateus funcionais. Reconhecem a Deus com os lábios, cantam, levantam a mão. Mas com o coração fazem a sua própria vontade. Como se Deus não existisse. Eu sei de mim. Eu faço o que eu quiser fazer, eu sou eu e acabou, não preciso de ninguém, faço o que quero e pronto. Ateus funcionais, esquece que existe um Deus. Noé não faria o que nós fazemos hoje. Não faria, irmãos. Ele não teria como falsificar uma arca. Deus e todas as pessoas ficariam sabendo se a fé de Noé, se ela não fosse genuína. Não teria como. Não havia atalhos naquela época. Não existia jeitinho. Não existia rotas de alternativa. Era tudo ou nada.
Eu queria hoje, ao final desta mensagem, que todos nós, eu, você, que nós declarássemos com a nossa fé, com a boca, declarasse, cada um sabe aqui a arca que tem que fazer. Deus já falou, cada um aqui sabe da sua arca. Eu queria que hoje você declarasse com fé, através da sua boca, e logo em seguida confirmasse com a sua vida. Maceió seria diferente. Maceió seria diferente se o que você confessa aqui dentro, você vivesse lá na sua casa. Às vezes dizemos que Deus vai nos dar graça nos momentos difíceis. Como eu tenho raiva disso. Dizemos isso porque ficamos apavorados, que na verdade já deveríamos ter desenvolvido os músculos da fé para sobreviver às lutas. Se nós de fato temos uma fé resistente, para que dizer isso? Com a graça de Deus eu vou fazer. Se eu já tenho fé absoluta, é eu fazer e pronto. Irmão, tem uma missão para você. Vou orar. Vai orar para fazer uma missão para Deus? Já pensou? Deus, Noé, faz uma arca. Só um pouquinho, vou orar. Vou ver se é da vontade de Deus. A fé de Noé era mais do que construir uma arca, era caminhar diariamente a floresta, derrubar mais uma árvore, cortar tábuas, pregar, serrar, trabalhar para o Senhor. A fé forte é forjada e conquistada no dia a dia, na caminhada com Deus, nos detalhes aparentemente insignificantes. Isso é fé. Sabe o que é fé, irmão? Eu vou dizer para você o que é fé. Olha só, fé é assim, ó. Quando a igreja lança uma campanha de 1 tonelada, eu vou dar nos dedos agora, tá? Segura aí. 1 tonelada de alimento. Aí o irmão o que tem a fé resistente vai dizer assim: 1 tonelada eu não posso dar. Mas 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos, o Senhor tem me abençoado, isso eu posso. Sabe qual vai ser o resultado no final? 2, 3 toneladas. Mas tem o crente miserável: 1 tonelada, para que isso tudo? Diz isso porque tem comida na tua mesa, porque Deus tem sido fiel, porque Deus tem te sustentado, e você tem vivido na ingratidão. A nossa igreja dá comida para quem não tem comida. Aqui, aonde nós estivermos, aonde nós estamos, eu já declarei isso. Aonde estiver uma igreja, aonde estiver uma Maná Church, ninguém passa fome. Digo mais. Fome que eu falo é física e espiritual. Sabe por quê, querido? A fé sem obra é morta. É só por causa disso, não precisa orar. Não, eu vou orar para ver se é a vontade de Deus eu dar 1 quilo hoje. Vai te converter. Sabe, quando nós chegamos aqui, eu nunca vi, isso foi no passado, já não é mais assim. Certeza absoluta. Mas quando nós chegamos aqui, nunca vi uma igreja com tantas pessoas que estavam vivendo juntas, que não tinham casamento, não eram abençoados por Deus. Eu nunca vi na minha vida, nunca vi. Chegamos aqui, nos deparamos com essa realidade, começamos a declarar aqui casamento. Um dia eu profetizei aqui no altar, até o final do ano, 6 casamentos, deu 9, se eu não me engano, 12. Em janeiro, eu fiz 13 casamentos, no mês de janeiro, 13 casamentos.
Quantas pessoas foram libertas do álcool? Teve pessoas que vinham aqui na igreja: pastor, eu deixei de beber para poder participar da igreja. Sim, mas tu não era um viciado? Era, eu não sou mais, agora eu estou aqui na igreja. Pessoas que saíram das drogas. 2 riachos, o testemunho que nós vimos aqui de uma pessoa dizendo assim, ó: como que vocês nos acharam aqui? Irmão, aí tem gente achando que nós estamos de brincadeira. Não, nós estamos construindo várias arcas. Nós vamos salvar toda Alagoas para Jesus. Em 2 riachos, 39 se batizaram, 15 conversões. Já valeu a pena a arca que está lá, já valeu a pena. Temos que melhorar aquela arca para caber mais pessoas. Lá em Manchester nós estamos dizendo, né? A nossa igreja que é debaixo de uma árvore, por enquanto. Alguns meses atrás nós fizemos uma reunião com os obreiros da igreja global. Agora nós já podemos falar assim, né? Global, Maná Global. Nós fizemos uma reunião e nós fizemos um levantamento. Um dos levantamentos, até aquela data, essa igreja, Maceió, aqui, essa daqui, 200 almas para Jesus nesse ano, até aquela data. 200 almas para Jesus. Agora já passou bastante. Noé tinha uma fé resistente, irmãos. E hoje nós precisamos de cristãos com fé resistentes. Com o passar do tempo, seu trabalho duro começou a mostrar valor. O trabalho de Noé começou a ganhar forma. Não era mais uma pilha de madeiras, não era só troncos. Aos poucos o contorno do casco do navio começou a ficar visível, começou a chamar a atenção. Olha, está ficando bonito, olha, que coisa linda. Cada martelada era um chamado ao arrependimento. Cada martelada era a fé ecoando na terra. Por isso eu digo, irmão e irmã, não pare de martelar. Não para de martelar. Não para de acreditar. Não para, que a obra vai ser concluída. Teve o dia que o Noé colocou o último prego na arca. Teve o dia que ele colocou o prego, certamente ele orou, ele fez graças a Deus, quem sabe ele cantou o hino: Senhor, aqui está o último prego. Chegou o momento, chegou o grande momento, a arca estava terminada, por ordem de Deus. O construtor e a sua família subiram a rampa, entrando em segurança para o barco. Atrás deles seguia um desfile de casais de animais, conduzidos pelo próprio Deus. Por 7 dias inteiros, eles estavam recebendo os animais, acomodando cada um nos seus lugares, preparando a todos para uma longa viagem que tinham pela frente. A mensagem tinha sido entregue, não haveria desculpas, não haveria segundas chances. Foi pregado a palavra de Deus, foi pregado o arrependimento. Noé trouxe uma mensagem ilustrativa, muito melhor do que esse telão aqui, muito melhor do que essas luzes, muito melhor do que este som. Era um grande barco,
Ele estava dizendo: aqui está a nossa salvação, arrependam-se, Deus que mandou fazer isso aqui.